Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te explicar como interpretar esse gráfico aí, que é o chamado box plot, ou em português, diagrama de caixas. Além de discutir a interpretação dele, eu também vou te explicar em quais contextos a gente usa esse gráfico e como fazê-lo no SPSS. Vamos lá? Bom, então, a primeira coisa que é importante a gente entender é que o box plot ele é um gráfico muito útil para situações em que seus dados não têm distribuição normal ou têm valores extremos, aqueles valores outliers. É legal lembrar que nessas situações, com uma distribuição que não é normal, por exemplo, bimodal, ou uma distribuição que tem vários valores extremos ou um valor extremo que está influenciando muito, a média não é uma boa medida. A média é muito influenciada por essas variações, principalmente pelos valores extremos. Nesses casos, o ideal é a gente representar os dados utilizando outra medida de tendência central, que é a mediana. O boxplot, ele é um gráfico útil para essas situações porque ele não é baseado na média, ele é baseado na mediana. Outra coisa importante é lembrar que quando a gente está falando de medidas de variação, o desvio padrão, que é uma das medidas que a gente mais usa, ele é baseado na média. Portanto, se para aquele conjunto de dados a média não é uma boa medida, o desvio padrão também não vai ser uma boa medida. Então, o boxplot tem a vantagem de ser um gráfico que não é baseado nem na média nem no desvio padrão. No que ele é baseado? Ele é baseado na mediana, nos quartis e, portanto, na amplitude interquartil. Vamos discutir isso melhor. Então, a principal estrutura do gráfico é essa caixa, é por isso que ele é chamado de gráfico de caixas. Essa caixa ela sempre vai estar sendo dividida por uma barra horizontal, e essa barra horizontal que divide a caixa é sempre a mediana, ou ainda a gente pode dizer que é o segundo quartil, lembrando que a mediana é sempre igual ao segundo quartil. O que dá os limites dessa caixa são os outros quartis, o primeiro e o terceiro. Se a gente olhar aqui no eixo Y, dá para ver que valores menores estão mais para baixo, certo? Portanto, a linha horizontal formando a caixa que está mais abaixo vai ser a de menor valor e, portanto, o quartil menor, o primeiro quartil. Já a linha que é o limite superior da caixa vai ser, portanto, a de maior valor. Então, vai ser o terceiro quartil. Dá para ver que nesse caso o primeiro quartil está perto de 120 milímetros de mercúrio, enquanto que o terceiro quartil está ali perto de 155 milímetros de mercúrio. E a mediana parece estar próxima dos 130. Dá para enxergar isso projetando essas medidas no eixo Y. O boxplot ainda é composto por barrinhas que saem dessa caixa e vão para cima e para baixo. A barrinha que vai para baixo é a chamada limite inferior do gráfico e a barra para cima é, portanto, o limite superior. Esses limites inferior e superior não correspondem necessariamente ao menor e ao maior valor do conjunto de dados. Na verdade, o limite inferior e o limite superior, eles são calculados com base nos quartis. Como que esse cálculo acontece? Então, o limite inferior, ele é calculado pegando-se o primeiro quartil e subtraindo-se disso 1,5 vezes a amplitude interquartil. E o limite superior é o terceiro quartil mais 1,5 vezes a amplitude interquartil. A amplitude interquartil, como o próprio nome diz, ela é a distância entre os quartis, entre o menor quartil e o maior quartil. Portanto, ela é o quartil 3, o terceiro quartil, menos o quartil 1, primeiro quartil. Essa é a amplitude. E os limites são dados pela multiplicação dessa amplitude por 1,5. Esse valor de 1,5 vem da distribuição Z, não precisa muito saber de onde ele vem, mas o padrão é usar 1,5.
Dá para construir boxplot sem ser esse 1,5? Sim, mas a construção padrão do boxplot é considerando esse valor de 1,5. Como esse limite inferior e superior, eles são limites calculados, eles não são simplesmente o maior valor do meu conjunto de dados e o menor valor do meu conjunto de dados, é possível que meu conjunto de dados tenha valores menores do que o limite inferior ou maiores do que o limite superior. Esses valores que ultrapassam os limites calculados são os chamados valores discrepantes ou são até mais conhecidos pelo termo em inglês que é outliers. Então, olhando aqui no gráfico, a gente tem 3 valores discrepantes. Esses valores discrepantes são representados por esses círculos vazios. Então, veja que tem 2 círculos acima do limite superior e um abaixo do limite inferior. Quer dizer que a gente tem 2 valores discrepantes acima do limite superior, portanto, que são valores maiores do que o limite superior calculado, e um valor discrepante que é menor que o limite inferior calculado. Dá também, só olhando para o gráfico, para saber qual é esse valor afinal. Então, se a gente olhar aqui, o limite inferior, ele está aqui mais ou menos em 115. Dá para ver que ele está ali acima do 110, abaixo do 120. Ele está ali entre 110 e 120, o tracinho do limite inferior. Já o valor discrepante que está desenhado aqui, o valor inferior, veja que ele está na altura do 100, certo? Então, ele era um valor que estava abaixo do valor do limite inferior calculado. Enquanto que, se eu olho para a parte de cima, o limite superior está ali perto de 167, eu diria, está ali entre 160 e 170. Enquanto que eu tenho ali 2 bolinhas, uma delas que está bem na direção do 180, a outra um pouco abaixo, então veja que são valores que ultrapassaram o limite superior calculado. Então, isso aqui é tudo um exemplo teórico, mas o raciocínio para interpretar qualquer boxplot vai ser esse. O que eu quero agora é montar um boxplot com você lá no SPSS usando valores para ver se isso faz mais sentido. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Então, para te mostrar como faz um boxplot no SPSS, eu vou usar um banco de dados, que é o banco de dados 5, o mesmo que eu usei lá nas aulas de ANOVA de uma via. Então, o que a gente tem aqui são 3 grupos, 3 tratamentos diferentes, placebo, antihipertensivo novo e antihipertensivo padrão, e umas medidas de pressão arterial, batimentos cardíacos, triglicérides e glicemia. E o que eu quero fazer aqui é, então, um boxplot separado por grupos, mas poderia não ser separado por grupos também. Vou te explicar lá na janela como que faz. Na verdade, eu acho meio intuitivo, porque é tudo bem visual quando você está montando como o gráfico vai ser. Então, para isso, a gente vem em Gráficos, e eu vou clicar aqui em Criador de Gráfico. Isso abre essa janela. E aqui eu tenho as opções todas de gráficos que o SPSS permite fazer. Tem gráfico de barra, inclusive de barra de erro, tem gráfico de linha, tem gráfico de área, tem gráfico de pizza, mas no geral não use. Tem gráfico de dispersão, tem gráfico histograma. E o que a gente quer é, na verdade, esse que está aqui como diagrama em caixas, que é o boxplot. Então, aí o que a gente faz é escolher o modelo dentre esses possíveis e arrastá-lo para cá. Aqui ele está me dando 3 opções. Um boxplot para quando eu tenho um único grupo, o que não vai ser bem o nosso caso, mas dá para a gente fazer para ver a diferença. Um boxplot para quando você tem uma única variável independente, você quer dividir em grupos, você tem uma única variável independente, que é esse caso. Ou um boxplot para quando você tem 2 variáveis independentes. Então, eu vou fazer esses 2 exemplos, depois posso fazer esse aqui também, daí tem que ser um banco de dados diferente. Então, vou fazer primeiro esse aqui, que é o boxplot separado por grupos. Então, eu vou arrastar ele aqui, e eu vou dizer que o que separa os grupos é essa variável que eu chamei aqui de grupo, que nada mais é, no meu caso, que o tratamento.
Então, veja que ele já colocou aqui que vai ter o placebo, o antihipertensivo novo e o antihipertensivo padrão. E aí, o que eu quero é que ele faça o box plot para pressão. Então, eu vou arrastar a pressão aqui e pronto. Ele vai construir esse box plot por grupo para a pressão. Nem precisa mexer em mais nada, porque o boxplot ele já vai fazer tudo certinho. Dependendo do gráfico, é legal você mexer aqui para dizer se você quer que ele mostre a média ou a mediana, detalhes desse tipo, mas o boxplot não tem muito segredo. Então, eu vou clicar aqui em OK. Isso vai abrir a saída e o que eu vou encontrar aqui é esse boxplot separado por grupos. O que dá para melhorar aqui é a cara desse boxplot, ele não tá muito bonito, então eu vou te ensinar a mexer em algumas coisas para ele ficar com uma cara mais publicável. Mas basicamente o serviço está feito, ele está pronto. Às vezes acontece um erro, que se aconteceu com você eu vou te contar qual é a solução. Aparecem números aqui entre as categorias. Isso é um erro que acontece porque ele começa a criar grupos que não são categorias existentes. E na minha experiência, eu consegui resolver isso ajustando a quantidade de decimal. Então, sabe naquela parte em que a gente configura as categorias? Ali pode ser que a sua variável categórica esteja com 2 decimais. Quando ela tá, eles incluem categorias fantasmas aqui no eixo X. Bom, para deixar ele mais bonito, então eu vou começar a editar. Então, cliquei 2 vezes. Vou clicar aqui de novo. Aqui eu consigo já mudar a cor do fundo, o background. Eu não gosto desse cinza, eu sempre escolho aqui sem preenchimento. Já fica com uma cara bem melhor. E outra coisa que eu detesto é essa borda que ele coloca aqui, que o gráfico fica dentro de uma caixa. Não faz muito sentido, então eu sempre, aqui na borda, eu também coloco que eu não quero borda e aplico. Então, veja que já ficou mais bonitinho aqui, né? Ele já ficou com cara de gráfico, só os eixos aparecendo. Também não acho muito bonito essa cor aqui que ele escolhe para as caixinhas. Aí vai de você, vou colocar aqui uma cor azul clara, bonitinha, para ficar uma coisa mais legal. Outra coisa que é meio estranho, né? Então, veja que o que eu tenho aqui. Nos meus 3 grupos, ele encontrou outliers para pressão. Aqui no grupo placebo tem um outlier para cima, então um indivíduo que apresentou uma pressão superior ao limite superior calculado pelo boxplot. No antihipertensivo novo, eu tenho um outlier para baixo, então um indivíduo que apresentou um valor de pressão inferior ao limite inferior. E no antihipertensivo padrão também tem um outlier para cima, um outlier acima do limite superior. O que ele faz aqui é colocar esse númerozinho, tá vendo? O que esse número indica? Isso é para você saber qual é o caso que é um outlier. Então, vou abrir aqui o banco de dados para você entender o que eu estou falando. Ele me disse lá que para o grupo do placebo, o outlier é o 7. Esse 7 é o número dessa coluna aqui, a dele, tá? Não a que eu criei. Então, quer dizer que esse indivíduo aqui é um outlier para pressão. Quando eu olho para outro grupo, como por exemplo o antihipertensivo novo, ele identificou o 13 como sendo outlier, com uma pressão mais baixa que o resto do grupo. Isso é muito útil para você quando você quer olhar para a cara desse outlier, saber qual é o valor que fugiu, para você depois olhar, ver se tem uma razão para isso, se aquele foi de fato um caso atípico. Mas na hora de apresentar o gráfico em algum lugar, não faz muito sentido, né? Colocar esse número. Então, o que dá para a gente fazer é clicar nos números e vir aqui em rótulos do valor de dados e ver o que ele está dizendo aqui, que é exibido o case number. O que a gente pode fazer é deletar isso, deletar o case number daqui e aplicar. Ele vai tirar o número do caso. Então, agora você ficou com o boxplot mais limpo. O que mais eu mexeria nesse gráfico? Faltou aqui explicar que pressão é essa, né? Pressão era o nome do meu banco de dados, mas aqui vou colocar a pressão arterial sistólica em milímetros de mercúrio. Sempre importante colocar a unidade de medida.
Outra coisa que você pode fazer é mudar a fonte. Então, tá tudo aqui em sans serif, sei lá como fala. Você pode mudar para Arial, você tem toda a liberdade de escolher a fonte e o tamanho. Uma outra coisa que você pode fazer é aqui um pouquinho mais polêmico, mas acho que nesse caso não tão polêmico assim, é mudar os valores do eixo. Então, tô aqui com o eixo selecionado, vou clicar aqui 2 vezes, espera aí. Então, eu vou selecionar aqui o eixo e eu vou vir aqui em escala. E eu posso dizer, ao invés de começar no 0, eu posso pedir para começar em outro valor. Existem algumas críticas a isso, porque dependendo da forma como você modifica o início do gráfico, isso pode levar a uma certa manipulação da interpretação da pessoa que está lendo. Mas nesse caso, eu vou colocar aqui começando em 100. Isso vai deixar os box plots maiorzinhos e vai dar para enxergar melhor as diferenças. E esse é um caso em que as diferenças existem, elas são estatisticamente significantes, porque a gente já fez isso num outro vídeo, esse teste. Ok? Resolvido tudo isso, a gente pode fechar aqui, e você ficou agora com o gráfico bonito lá na saída. Esse gráfico pode ser copiado e colado para outros lugares, e você ainda tem opções de exportá-lo. E você pode exportá-lo para doc, para PowerPoint, como HTML, como PDF. Você tem várias opções ainda para exportação. Ok, mas e se você não quisesse fazer por grupo? Então, o que você faria é vir aqui no criador de gráfico e ao invés de selecionar esse modelo, selecionar esse outro que tem um grupo só. E aí veja que ele não me deixa selecionar uma variável independente, ele só deixa selecionar a variável dependente. Então, eu vou aqui escolher pressão e vou clicar em OK. Vou ter de novo que configurar, né, o gráfico, deixar ele com uma estética mais adequada se eu quiser, mas veja que agora todos os indivíduos estão incluídos dentro desse gráfico, representados por esse mesmo boxplot. E ainda assim eu tenho um outlier, que é aquele caso 7, que é um placebo que já era outlier quando a gente separava por grupo. Olhando aqui de novo, só para ter certeza que você entendeu a interpretação, então veja que eu tenho aqui, desses 3 grupos, o placebo é o grupo que apresenta maior valor de mediana. Como que eu sei isso? Porque esse risco do meio das caixas estão mais para baixo nos grupos antipertensivo novo e antipertensivo padrão. Esse valor de baixo aqui é o primeiro quartil, então o grupo placebo é o que tem o maior valor de primeiro quartil. E o risco de cima, o limitador de cima da caixa, é o terceiro quartil, então ele também tem o maior valor de terceiro quartil. Todos os 3 têm outliers, então já um indício que alguns testes paramétricos não vão poder ser realizados. E aí, só para exemplificar aquele terceiro caso, que é quando eu tenho 2 variáveis independentes, eu abri aqui outro banco de dados, que é o banco de dados 6. Também vai estar disponível na descrição do vídeo para download. Nesse banco de dados, a gente tem 2 variáveis independentes, o gênero e uma quantidade de álcool consumida. E a gente tem 2 variáveis dependentes, a memória e uma latência. E aí, então, para te mostrar como faria o gráfico com 2 variáveis independentes, a gente vem aqui em Gráficos, Criador de Gráficos. De novo, eu vou selecionar aqui o diagrama em caixas e agora eu vou selecionar esse terceiro modelo aqui, que está já coloridinho. Então, aqui eu vou escolher que uma das variáveis independentes vai dar a cor para as caixas e a outra variável vai separar as caixas entre algumas aspas, colunas diferentes. Então, eu vou escolher aqui que o gênero vai definir a cor. Então, veja que ele já considerou aqui que só tem 2 cores, no meu banco de dados só tem 2 gêneros. E eu vou colocar aqui o consumo de álcool no eixo X, então ele já separou aqui que uma das partes vai ser para nenhum consumo de álcool, 2 canecas e 4 canecas. Eu vou pedir para ele fazer um box plot para a memória.
Então, pronto, vou clicar em OK. Então, veja que ele criou aqui 6 boxplotzinhos com separar com as cores significando os gêneros e as posições no gráfico significando a quantidade de álcool consumido. Aqui também você poderia editar para ele ficar mais bonito e publicável, assim como eu te ensinei com os outros, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse em aprender a fazer boxplot no Excel, comenta aqui também, que daí eu já gravo um vídeo específico para boxplot no Excel. Boxplot no R eu já ensinei numa outra aula que eu vou deixar aqui no card. Espero que você tenha gostado. Se você curte o conteúdo que é publicado aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal. Além disso, agora eu tenho também um Instagram para publicar conteúdos de estatística, que é o @estatísticaaplicada. Lá eu aviso quando novos vídeos são publicados e eu também posto conteúdos teóricos curtos sobre estatística. Além disso, aproveito para responder lá algumas perguntas mais frequentes. Então, se quiser me seguir por lá também, vou ficar feliz. Espero que você tenha gostado e até a próxima!